Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. E olha, muita coisa vai rolar por aqui hoje, hein? O empate do Verdão na Libertadores, a estreia do São Paulo na Sul-Americana, tem Copa do Brasil e o desabafo de Buffon. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você vem com a gente, você que é apaixonado por esportes, nessa edição do dia 12 de abril, quinta-feira, do Breakfast News. Depois de uma quarta-feira agitadíssima, muita bola rolando, Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana também, enfim, muita coisa para a gente discutir aqui. E comigo hoje, José Roberto Lux. Tudo bem, Zé Boquinha? Bom dia. Tudo bem, Lima? Bom dia. A coisa foi repleta ontem, hein? Gente chiando pra caramba, muita discussão. E foi uma quarta-feira plena. Tá certo. Ao contrário do que, por exemplo, eu e o Salgueiro interpretamos ontem, você acha que foi pênalti aquele lance do Real Madrid, Zé, no finalzinho do jogo? Olha, eu vi o lance a primeiro momento que eu vi. Eu não vi o jogo todo, né? Eu vi quase a maior parte. E cheguei na redação e justamente a hora que estava passando o pênalti, eu não tive a menor dúvida. No primeiro momento eu não precisei de replay, não. O lance é muito claro, né? O jogador do Real Madrid para a corrida, mata a bola e o jogador da Juve trepa nas costas dele, né? Vem na corrida, aquela tal de jogada imprudente, né? Ele não diminui a velocidade, que ele fica desesperado no lance, e dá uma trombada, né? Ele sobe nas costas, e o pé vai quase no peito do adversário. Pênalti, claro, né? Não tem a menor dúvida. Então tá, a gente vai falar no último bloco sobre isso, inclusive eu vou trazer duas palavras importantes aqui, né? Uma do Cristiano Ronaldo, um tal de CR7, eu não sei se você já ouviu falar nele, né, Zé Boquinha? E a outra do Buffon, que só não elogiou o juiz, Zé? O resto ele falou. O homem tá... O Buffon literalmente estava bufando ontem depois do jogo. Mas... Falando, sua mãe é uma santa. É uma santa, mais ou menos por aí, viu? Mas nós vamos abrir falando de Libertadores na América. Ontem o Palmeiras recebeu o Boca. Já se sabia que seria um jogo duro e foi. Não que o Boca seja um timaço, mas é sempre aquela equipe competitiva e quando entra na Libertadores, realmente o Boca Juniors parece que... o Boca na Libertadores e o Real Madrid na Champions é uma identificação, uma coisa que não dá para explicar, né? Se bem que o Boca está bem no Campeonato Argentino, é o líder que está com sobras, né, lá na Argentina. E ontem deu muito trabalho. O Palmeiras conseguiu um gol aos 44 do segundo tempo, numa falha do Rara, né, o lateral direito do Boca Juniors. Foi dar um bicão para frente, aí o pé esquerdo tocou na bola antes do direito, ele caiu. Foi um lance bizonho, né? Foi um negócio assim, um show de horrores o Rara. E aí, numa enfiada de bola espetacular do Guerra, né, de 3 dedos, o Keno fez o gol. Aí parecia que o jogo estava resolvido, né? Só que, de novo, Zé Boquinha, a exemplo do que aconteceu domingo, na partida diante do Palmeiras, por onde que o Boca entrou, né? Pelo lado esquerdo da defesa do Verdão, né? O Marcos Rocha não estava no lugar dele, aí deixaram no mano a mano o Pavon com o Antônio Carlos. O Pavon ganhou do Antônio Carlos na corrida, cruzou, e o Tevez, para aumentar mais ainda, né, o desespero da torcida do Palmeiras, justo o Tevez vai, o ex-corintiano, e empata o jogo aos 46. E o Roger, depois do jogo, é claro, lamentou, né, esses 2 pontos que o Palmeiras deixou em casa, apesar de continuar na liderança do grupo. Era um jogo difícil, não só pelo adversário, né, mas por ter vindo da decisão, da frustração de ter perdido o título, né, então era um jogo que a gente precisava se recuperar emocionalmente, né, e diante disso eu me senti muito satisfeito e orgulhoso, né, do que a minha equipe fez em campo, né, e que, como eu disse, o ideal seria os 3 pontos, mas um ponto que nos deixa na frente da tabela, né, e numa condição especial dentro do grupo.
Bom, Zé, o Roger acha que o time emocionalmente foi bem ontem, depois de perder o título paulista. Você concorda com o técnico palmeirense? O time do Palmeiras, o problema não é emocional, né? O time do Palmeiras está jogando um tico-tico no fubá danado, né? Futebolzinho que não... que o pessoal já está chiando, né? Eu vi em redes sociais o pessoal chiando. Ontem eu conversei com pelo menos 3 torcedores do Palmeiras, quando estava voltando de São Paulo. Os caras não estão engolindo mais o time, estão achando que o time tem que tomar uma chacoalhada. É um time que ganha bem, se gastou muito para fazer esse time e o time não está correspondendo. Eu já tinha antecipado isso quando eu falei depois do jogo contra o Corinthians, que não adianta ficar culpando a arbitragem, fazendo manifesto. Tem que chamar os negros na chincha, tem que dar aquela, sabe, aquela de jogar prancheta no chão e pisar em cima. Tem que ser alguma coisa meio mais drástica, né? Porque é um time que está cumprindo tabela. Ontem foi mais um jogo que o Palmeiras se arrastou, né? Você não vê o time do Palmeiras tomar uma iniciativa maior, de ir para cima, de jogar. Fez um gol no imponderável do futebol, né? Uma furada absolutamente ridícula, né? Aliás, eu gostei do Bisonho, né? Gostosa? Bom, você pode usar também, né, quando você for falar do Buffon, só que bisonho é outra coisa, em italiano, né? Ah, sim, a bisonha italiana eu desejo, né? Eu quero. Tal. Exatamente. Eu desejo. Mas foi um lance assim, esporádico, não criou praticamente nada, não teve pressão de jogo. O Palmeiras precisa se reciclar. E a defesa do Palmeiras, para começar do Marcos Rocha, que no gol do Corinthians no domingo, até hoje eu não entendi o que ele fez. Então, sei lá, né? Palmeiras tem que reciclar, vai começar o brasileiro. Aí a torcida quer esse título de qualquer maneira. Se não vier, se a coisa começar ruim de novo, vai cair gente aí. Realmente a situação do Roger já começa a ficar desconfortável, né? E sempre por causa de um jogo contra o Corinthians. O Roger vinha muito bem no Campeonato Paulista, era tido e havido como o melhor técnico e tal. Aí teve aquele jogo lá em Itaquera, o primeiro, né? Não da decisão, aquele durante o campeonato, que foi 2-0 para o Corinthians. Aí a partir dali começaram a contestar o Roger. Mas aí ele ganhou pela Libertadores do Júnior Barranquilla fora, 3-0. O Palmeiras voltou a ter uma sequência boa de vitórias no Paulista e tal, aí o Roger voltou a ser bom, né? Aí ganhou o primeiro jogo em Itaquera da final, melhor técnico do mundo. Aí ganhou do Aliança Lima, nossa, esse é o cara, né? Aí perdeu o Campeonato Paulista e empatou com o Boca. Aí já o mesmo cara que era o melhor do mundo até domingo, já começa... o Otto Glória que falava, né, Zé, que o técnico de futebol ou é uma besta ou é bestial, né? Quando ganha é bestial. Você vai de besta a bestial em um segundo, né? É verdade. Muda tudo. Então é isso. E não tem jeito, é a cultura do futebol brasileiro. Para fazer o quê, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Os Palmeiras tem time para jogar muito mais bola do que está jogando. Está acontecendo alguma coisa estranha no Palmeiras. O pessoal está tirando o pé. O Lucas Lima até agora não falou porque veio. Está jogando ali o futebol para o gasto. É bom jogador, tem a bola no pé, sabe jogar. Mas é um jogador que não mostrou o que se gastou com ele ainda. E um detalhe ontem, Zé, quando ele foi substituído, ele foi vaiado. Então, o torcedor já começa, né, a demonstrar que está insatisfeito com o Lucas Lima, né? É por aí. Nós elegemos o Boi Cansado no jogo contra o Corinthians, e ele é daqueles caras que não tem reação, né? Daqueles jogadores que tem... Porque tem jogador que quando a torcida vai... No jogo seguinte, pega a bola e arrebenta, vai para cima, briga, joga, para mostrar para a torcida que a torcida está errada. Ele não ele se acomoda. Foi assim no Santos, ele começou muito bem, teve 2 temporadas espetaculares no Santos, até aí a torcida, por alguma razão, começou a pegar no pé dele, e ele foi se definhando no time do Santos até sair, até ser vendido. Então não espere muito mais dele, não. Bom, então agora nós vamos virar a página, Zabuquinha. Da Libertadores para a Copa Sul-Americana. E olha, Zé, você que foi técnico, você vai entender
o que o Abel falou ontem, né? O Abel ontem estava transtornado, o Abel Braga. O Fluminense recebeu o Potosí da Bolívia, né, no Rio de Janeiro. Não fez um bom primeiro tempo, tal, mas no final das contas acabou ganhando por 3-0 e deu um passo importante, né, evidentemente, para poder se classificar, porque o segundo jogo vai ser lá na chamada altitude alta, aquela que você gosta, né, Zé Boquinha? Altitude alta, porque vai jogar contra o Nacional de Potosí lá, né? Lá na Bolívia, e lá a coisa bate nos 4.000, né, de altitude. Então, o Fluminense ele estava até os... deixa eu fazer uma conta aqui, 25, 30 do segundo tempo, estava no 0-0. Aí, de repente, fez o primeiro, fez o segundo, fez 3-0. Quer dizer, conseguiu um placar relativamente interessante, bom, né, para poder se classificar. Só que o Abelão, ontem na coletiva, ele estava indignado com o torcedor do Fluminense. Vamos ouvi-lo. Jogou um volante lateral direito, jogou um volante do lado esquerdo e os dois volantes. O Salazar e o Mesa. Botaram um central argentino. O quarto zagueiro é uruguaio. É aquele grande, o Pinheiro, é argentino. Dificultaram o máximo, cara. Mas nós já poderíamos ter saído ganhando pelo tempo. Porra, aí tu faz um jogo daquele, tu joga 45 em cima dos caras e tu sai do intervalo com vaia, cara. Porra, vamos parar, cara. Porra, então não vai, pra que não vem, cara. Vieram 6.000, então não vem, cara. Quer vaiar? Não vem, pô. Porra, isso é um time com a alma dessa aí, cara. Tô irritado, parceiro. Tô irritado, sinceramente, tô irritado. Esses caras não merecem isso, não. Esse time aqui não merece. Porra, quer o quê? Que vai ganhar de 3, 4? 80% de posse de bola, 22 finalizações. Quer mais o quê? Tá louco, cara. Chega, pô. Dá um pouquinho de moral, pô. Porra, o que eu falo um mês atrás que eu tô falando isso. O Fluminense não vive em paz, cara. O Fluminense não tem paz. Tá louco, cara. Aí o desabafo do Abelão, Zé Boquinha. Não vem, se é pra vaiar, fica em casa. Resumindo, não encham o meu saco, né? Falando no popular, né, Zé Boquinha? Torcida chata, né? Torcida do Fluminense é muito chata, que isso. O Fluminense tem problemas financeiros. O time foi totalmente desarmado. O Abelão conseguiu montar um time competitivo. O cara tem que entender, né? O torcedor não pode ser tão burro assim, né? Que tudo chato, vai lá pra desopilar o fígado. Ele tem razão, fique em casa. Eu já passei por isso. Eu já campeão paulista uma vez em Rio Claro, e no primeiro jogo era a Copa do Brasil, né? Ainda não tinha Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo nós estávamos jogando em Rio Claro, uma fase, e no primeiro tempo a gente estava mal, estavam perdendo para um time mais fraco até. Os caras começaram a vaiar, eu quase subi na arquibancada para matar todo mundo. E outra, né? Eu peguei o time no vestiário e falei, vamos virar 30 pontos esse jogo, vamos para cima dos caras, mudei tudo. E ganhamos de 30, né? Aí saímos aplaudidos, eu falei pro time, ninguém olha pra trás, vai todo mundo embora do vestiário e nem dá entrevista. Tchau. Não, eu acho assim, você vaiar depois do jogo, sei lá, terminou 0-0, perdeu, ainda tudo bem. Agora, intervalo, né? Como o Abel falou, você tá enfrentando um time que colocou 4 volantes, né? Até na posição que não era de volante, né? Que era ele mesmo disse que ele pegou o volante, botou um volante na lateral direita, botou outro volante na lateral esquerda e, claro, trancou a equipe como poderia fazer, né? E dificultou ao máximo a vida do Fluminense. E mesmo assim o Fluminense ganhou por 3-0, né? E acabou conseguindo o resultado que queria, que precisava, né? Para poder chegar lá na Bolívia, lá em Potosí e, né, tranquilamente conseguir a classificação. Pode perder agora até por 2 gols de diferença, que não vai ter problema, o Fluminense estará classificado. Um pequeno problema com a conexão com o Zé Boquinha, né? Então eu vou tocar a bola aqui agora falando do São Paulo. São Paulo também jogando hoje pela Sul-Americana. Tricolor tem um jogo muito difícil, enroscado. Deixa eu ver, tá me ouvindo de novo, Zé Boquinha? Tá me ouvindo? Voltou aqui? Alô, Zé? Alô, Zé Boquinha? Alô, Zé? Oi, tá me ouvindo, Zé?
Alô? Você me ouve agora ou não? Alô, alô? Vamos tentar uma nova conexão com o nosso Zé Boquinha para ele continuar participando do nosso Breakfast News, né? No momento em que falávamos da revolta do Abelão, aquela coisa toda, o desabafo do Abel, veio esse corte na linha aqui do Zé. A gente está tentando restabelecer a conexão para que o Zé Boquinha participe, senão a gente vai continuar tocando a bola aqui. Tem muito assunto importante hoje. E no último bloco do programa eu vou falar um pouquinho da Champions, do desabafo do Buffon por causa daquele pênalti marcado no finalzinho, né, no último minuto. Teve um pênalti ontem para o time do Real. Tá me ouvindo agora, Zé Boquinha? Alô? Oi, tá me ouvindo, Zé? Alô? Você me ouve, Zé? Infelizmente não está legal a conexão com o Zé Boquinha. A gente toca o barco aqui. Bom, o São Paulo hoje joga na Argentina. A equipe está praticamente definida pelo técnico Diego Aguirre. Sidão no gol, 3 zagueiros: o Éder Militão, Rodrigo Caio e o Arboleda. O Jusilei como volante, ao lado do Petros. Aí ele tem o Regis pela ala direita, o Regis é aquele jogador que veio do São Bento. O Reinaldo pela esquerda, além do Lisiero e o Nenê. E na frente o Trellis. E o que chamou a atenção no time do São Paulo foi a ausência do Diego Souza, né? O Diego Souza nem viajou para a Argentina, não foi relacionado e, evidentemente, o Aguirre foi questionado, né? O pessoal que está lá na Argentina acompanhando o São Paulo ouviu o Aguirre, mas ele foi meio político assim para falar do Diego Souza. A opção que tomamos, no jogo passado tínhamos uma convocatória de 23 jogadores, agora a convocatória de 18 e voltou Valdivia, então tenemos que dar chances para todos. Diego está trabalhando bem e tem que aproveitar quando ele tenha sua chance e encontrar esse rendimento que todos estamos esperando. Aí ele justificou pelo fato do jogo ser na Argentina, né? Na última partida ele relacionou 23 jogadores, então o Diego estava, né, entre esses jogadores, e que agora, como eram só 18 e tal, ele preferiu deixar o Diego em São Paulo. Mas está estranho, já se fala na possibilidade do Diego deixar o São Paulo. O Vasco da Gama seria o clube interessado. O problema é que o Vasco não sei se vai ter dinheiro para pagar o que o Diego Souza ganha, né? Porque o Diego veio com um salário muito alto para o São Paulo. O São Paulo gastou 10 milhões de reais para trazer o Diego Souza, né? E então, realmente, eu não sei se o Vasco vai ter bala, né? Vamos dizer assim, no linguajar popular, né? Para poder levar, né, o Diego Souza, tirá-lo do São Paulo e levar de novo para São Januário, né, e onde ele inclusive fez história lá, teve uma boa passagem. De qualquer maneira, é o São Paulo jogando no Gigante de Arruíto, diante do Rosário Central, o mesmo estádio onde o São Paulo decidiu a Copa Libertadores em 92, quando o São Paulo ganhou a primeira final da Libertadores, a primeira conquista de Libertadores do São Paulo foi contra o News, Old Boys, né? Então, como o estádio do News não tinha capacidade de 40 mil pessoas, né? O jogo foi para o campo do principal rival do News, que era o Rosário. O São Paulo perdeu de 1-0 lá, ganhou de 1-0 aqui, né? E aí a decisão foi para os pênaltis e o Tricolor foi campeão da Libertadores em 92 e hoje ele volta ao palco onde começou a decidir e começou a conquistar aquele título inesquecível para a galera do Tricolor do Morumbi. Falando um pouquinho de Copa do Brasil, ontem aliás, só ainda em relação à Sul-Americana, o Atlético Mineiro perdeu ontem para o São Lourenço na Argentina, 1-0, e vai ter que reverter esse resultado jogando em Minas Gerais a partida da volta. Ontem, pela Copa do Brasil, o Internacional sofreu, mas conseguiu ganhar do Vitória por 2-1. Foi um jogo dificílimo no Beira-Rio, jogo de ida, e o técnico Odair Hellmann enalteceu a força da galera colorada na vitória de ontem. Eu acho que o torcedor foi muito importante no momento do jogo, isso não posso deixar de falar.
Teve um momento do jogo que nós não estávamos bem e o torcedor se levantou e começou a cantar e a gritar e a incentivar, mesmo num momento difícil para ele também, que está na arquibancada, querendo que o time vença e que esteja na frente. Ele veio e deu uma moral para o time e criou uma sinergia positiva, então agradecer muito. E tem que agradecer mesmo, porque o Inter, na base da raça, da garra, da determinação, conseguiu a vitória 2-1 e agora pelo menos tem a vantagem do empate, né? Se não é assim uma super vantagem, pelo menos o Internacional tem o empate. Agora tem um detalhe também, né? Hoje na Copa do Brasil não existe mais a história do gol fora. Então, se fosse pelo regulamento antigo, o time do Vitória poderia jogar por um simples 1-0 no Barradão para se classificar. Agora não, né? Agora com o regulamento novo, se o Vitória ganhar por 1-0, a decisão vai para os pênaltis, né? Então esse é o detalhe. Então não tem mais aquela coisa do gol fora de casa. Então, se o Vitória ganhar por 1-0, 2-1, 3-2, a decisão vai para os pênaltis e o Inter jogará por um simples empate. E uma vitória por 2 ou mais gols lá no Barradão vai dar a classificação para o time baiano. Deixa eu ver se a conexão está restabelecida. Zé Boquinha, você me ouve agora, Zé? Sim, claro. Opa, e perfeito. Agora beleza. Então é o seguinte, Zé, eu dei uma... É o juiz que interferiu. Os caras estão derrubando tudo, Zé. Então é o seguinte, o quarto árbitro interferiu. Acho que houve uma interferência externa, Zé Boquinha, e derrubaram você Mas você está de volta. Eu estava adiantando aqui alguns assuntos, tal, mas quando a ligação caiu, a gente estava falando do Abel Braga, e ele estava dizendo o seguinte, que o técnico do Nacional Potosí pegou 4 volantes, botou 2 volantes na posição original deles e os outros 2 botou um na lateral esquerda, outro na direita, que era para botar o ônibus mesmo ali na entrada da área do time boliviano. Mas mesmo assim, tomou de 3-0. Agora, o que eu queria que você falasse, Zé, acho que o Abel você já havia falado sobre isso, o Aguirre, há pouco eu trouxe a palavra dele, dei a escalação do São Paulo, porque o São Paulo hoje joga contra o Rosário lá na Argentina, em Rosário, que aliás é a terra do Messi, né? Ele nasceu em Rosário, no Gigante de Arruíto. Até eu disse aqui, foi onde o São Paulo decidiu a Libertadores em 92. A primeira partida foi no campo do Rosário, porque o estádio do Nils não tinha capacidade para receber a final. São Paulo perdeu lá de 1-0, ganhou de 1-0 aqui, depois foi campeão nos pênaltis. E o Aguirre disse, olha, eu não relacionei o Diego Souza, porque no último jogo foram 23 jogadores, então ele estava relacionado. Agora, como eram só 18, viagem e tal, ele não veio. Mas já tem um zum pelos lados do Morumbi, que o Diego Souza não deu certo e que poderia deixar o São Paulo indo para o Vasco. O problema, Zé, é se o Vasco vai ter dinheiro para tirar o Diego, né? Bom, e também que... Será que alguém está interessado em contratar Diego Souza, cara? Essa conversa do Aguirre também não pega, né? Ele não foi porque ele está em péssima condição técnica e talvez até física. E eu não vejo razão para alguém contratar o Diego Souza, jogar dinheiro no lixo, né? É um jogador realmente que não acrescenta muita coisa a mais, né? Porque tecnicamente ele não é aquilo que se apregou a dele, já está numa condição física também pesada, né? Já é um jogador pesado, e essa conversa do Diego Souza, do Diego Aguirre, é para valorizar, né? Sem dúvida nenhuma. E o São Paulo, lembrando que o São Paulo gastou 10 milhões de reais com o Diego, hein, Zé? Então, já foi uma contratação que eu não faria em hipótese nenhuma. Com 10 milhões você traria 2 jogadores mais jovens, aí, até 3, e para tentar alguma coisa melhor do que Diego Souza. Né? Contratação totalmente equivocada do São Paulo, que está acostumado a fazer esse tipo de erro. Né? O São Paulo acabou de contratar um jogador que ninguém conhece bem, do Uruguai, e o cara só daqui 3 semanas que vai começar a treinar. O cara tem um problema no quadril. Cara, problema de quadril hoje é uma das coisas mais sérias do esporte, né? Tanta gente aí que fica o ano inteiro sem jogar. Como é que você vai contratar um cara desse, né? Eu gostaria que alguém me explicasse como você contrata um cara contundido às vésperas de começar o Campeonato Brasileiro. Terrível, né? O nome dele é Gonçalo Carneiro. O Grêmio estava afim desse jogador e quando descobriu que ele tinha esse problema, pulou fora, né?
Aí o São Paulo foi e pegou. Então é complicado, né, Zé Boquinha? Quem é mais esperto na história? O Grêmio ou o São Paulo? Pelo jeito, né? E depois eu já estava falando da Copa do Brasil, coloquei a palavra aqui do Odair Hellmann, né, o técnico do Inter, valorizando o apoio que teve da torcida ontem. O Inter ganhou do Vitória 2-1 e vai jogar pelo empate no Barradão no próximo dia 19. Ontem também Avaí 2, Goiás 2. Goiás empatou no finalzinho também. E a querida macaquinha, a Ponte Preta, fez 3-0 no Náutico, Zé. Passou o trator em cima do Náutico ontem em Campinas e leva uma boa vantagem para Recife, jogo marcado para o dia 18, Zé. Faz tempo que a Ponte Preta não faz 3 gols, viu? É verdade. Há muito tempo, viu? Muito tempo. Uma vez que foi contra o Palmeiras, naquela semifinal de Campeonato Paulista, foi o ano retrasado? Não, foi ano passado. Ano passado. Foi ano passado. Isso. Com 3-0 que ninguém esperava. Eu só posso dizer que é uma boa para a macaquinha e que o Náutico tem um timinho ruim demais para tomar 3 da Ponte Preta. A Ponte Preta tentando montar um time para o Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem dinheiro. É uma situação terrível da Ponte Preta. Mas trocou o técnico, né? Veio o Doriva, enfim, é um cara que deu certo aqui na Ponte Preta, não saiu por deficiência, saiu para ir para um time maior. Legal a macaquinha voltando, né? Vamos ter derby. Opa, muito legal. Na Série B. Isso é muito bom mesmo. E não sei até que ponto, né? Porque como o pau come sempre. Tem esse detalhe. É complicado. Tem o lado da rivalidade sadia, mas tem aquele outro lado que a gente infelizmente repudia, mas que fatalmente vai acontecer, né, Zé? Não adianta dizer que não, que pode ter torcida única, mas aí pela cidade os caras marcam para se encontrar, aquela coisa. Mas deixa pra lá, eu não gosto de falar sobre isso logo cedo. Estraga o meu dia, Zé Boquinha. Vamos virar a página aqui no Breakfast News. Nesse fim de semana começa o Campeonato Brasileiro. Deixa eu passar aqui a rodada, né, para o nosso amigo que é apaixonado por esportes. Jogo que abre o campeonato. Cruzeiro e Grêmio, sábado, 4 da tarde, em Belo Horizonte. Ainda no sábado, 7 da noite, Vitória e Flamengo, lá no Barradão. Santos e Ceará, 9 da noite, os embalos de sábado à noite com Santos e Ceará. No domingo de manhã, 11 horas, América Mineiro Esporte. Aí os jogos das 4 horas, Internacional e Bahia. Corinthians e Fluminense, Vasco e Atlético Mineiro. Às 7 da noite, Atlético Paranaense e Chapecoense. E aí, na segunda-feira, 2 grandes de São Paulo fazendo as suas respectivas estreias, né? O São Paulo recebendo o Paraná, no Morumbi, e o Palmeiras jogando contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, esses 2 jogos às 8 da noite. E eu trouxe aqui, Zé Boquinha, uma palavra do Pedrinho, jogador do Corinthians, que é um cara que a gente tem cobrado muito a presença dele e tal, né? E o Carille disse que ele não tem condições para 90 minutos. Ontem o Pedrinho conversou, né, com o pessoal da imprensa que esteve lá no CT do Corinthians. Ouça a declaração do Pedrinho. Hoje já me sinto bem preparado para poder jogar os 90 minutos, tá entrando em campo, dando ritmo. Entendo também a torcida me pedindo tudo, então fico muito feliz e todo momento que eu entro tento corresponder à altura. Mas como eu sempre falei, manter os pés no chão, tranquilidade, não tem que botar pressão no Carille porque ele vai saber o momento e a hora certa de eu estar em campo. Bom, Zé, 2 detalhes. Primeiro, ele está dizendo que tem condições de jogar 90 minutos, né? Coisa que o Carille vinha dizendo que não. Ao mesmo tempo, ele falando, mas também não tem que botar pressão no Carille, ele sabe o que faz, aquela coisa toda, na hora certa ele vai me colocar. E aí, Zé Boquinha, já é momento do Pedrinho ser titular no time do Corinthians? E a terceira condição que ele falou, que tem que ter os pés no chão. Isso é o mais importante. Não consegue jogar, né? É verdade. Flutuando só quando soltar para cabecear. E a cabeça no lugar, Zé, é bom também ou não? A cabeça no lugar, ou também. então colocar a cabeça no lugar, essas coisas todas são importantes. Ele falou que tem condição, alguém deve ter dito, mas o Carille falou que você não tem condição. Ele falou, não, então vamos deixar o Carille numa boa. Ele não pode aqui se dispor com o técnico, porque aí não vai jogar. Eu vejo no Pedrinho um potencial espetacular, maravilhoso, né? Vai ser um grande jogador. E eu acho que o Carille sabe disso também, melhor do que nós.
e tá dando uma cevada no moleque, né? Vai deixando o moleque, sabe aquele negócio, deixa o cara amarrado lá, com fome. A hora que sai, o cara come o que tem na frente, né? Então é mais ou menos por aí. Tem que jogar, porque de todo o elenco ofensivo do Corinthians hoje, é o único que pode mudar alguma coisa, é o único que pode quebrar uma defesa. O Corinthians não tem nenhum jogador com esse perfil, com essa condição técnica que ele tem e com essa volúpia, né? O moleque já mostrou que está maduro o suficiente para jogar. Eu não tenho a menor dúvida, eu jogo com ele a qualquer hora. É o Pedrinho mais 10. Tem que botar para jogar para ele ganhar toda a condição do mundo, para ajudar um Corinthians que está com um elenco quebradão para esse Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil a vida do Corinthians, não. Milagre não acontece 2 vezes, né? Ano passado aconteceu um milagre, esse ano não sei não. Vamos agora, amanhã na edição do Breakfast News a gente vai falar mais sobre o Campeonato Brasileiro, né? Vamos projetar essa primeira rodada, falar mais do que os clubes de São Paulo poderão fazer na competição, né? Eu fiz questão de trazer a palavra do Pedrinho porque é um jogador que tem sido muito pedido aí pela torcida corintiana, pela imprensa também. Achei que fosse interessante, mas amanhã a gente vai dar uma geral, né, no Campeonato Brasileiro que vai começar e você vai acompanhar grandes jogos aqui na Rádio Futebol Clube. Virando a página. Bom, Zé Boquinha, chegou aquele momento, né, que eu havia prometido no começo do programa, né? Vamos falar de Champions League. Bom, antes de mais nada, o Bayern de Munique ontem foi burocrático, fez a parte dele, tirou um pouco o pé, não forçou muito, 0-0 contra o Sevilha, já havia vencido a primeira partida por 2-1. O Bayern que normalmente, quando joga em casa, atropela, né? Nessa temporada, em 3 oportunidades, ele fez 6-0 jogando em casa, uma delas contra o Borussia Dortmund, que é o seu principal rival hoje lá na Alemanha, mas ontem não foi aquele Bayern avassalador, né? De qualquer maneira, está na fase semifinal, como a gente imaginava, da Champions League. E no jogo mais aguardado, né, Real Madrid e Juventus, aguardado pela tradição e tal, porque antes do jogo começar, Zé, vamos combinar, ninguém poderia imaginar, foi a mesma coisa da Roma, mas a Roma contra o Barcelona ainda tinha aquela coisa de estar jogando em casa, né, a torcida, uma atmosfera, tal, vamos que vamos. Agora, a Juventus, embora seja um time de camisa, de tradição, né, tomar 3-0 em Turim, eu, sinceramente, a maior surpresa para mim não foi a Roma, foi uma grande surpresa, mas a Juve foi mais surpresa ainda, porque, olha, o Real Madrid tomar 3 gols em casa é muito difícil, Zé Boquinha. Olha, o primeiro tempo, a Juve massacrou o Real Madrid, massacrou literalmente, né? Aquele negócio de morder o tornozelo foi o jogo o primeiro tempo inteiro. Foi deixando irritado o time do Real Madrid, principalmente o Cristiano Ronaldo, que era aquela chegada junto e você ainda continua deixando o pé bater em qualquer parte do corpo do cara quando ele cai. E isso foi irritando o Real Madrid, a Juve fez o gol logo de cara, irritou mais. O Real Madrid não se controlou, ele perdeu completamente o tiro cinto. Quer dizer, se não é aquele pênalti no final, eu não sei uma prorrogação que podia acontecer, ou talvez o jogo fosse para os pênaltis. E a gente tem a tendência de torcer para o mais fraco, né? Principalmente quando o mais fraco se torna mais forte. Então é uma tendência nossa, de todo esportista, né? Você gosta disso, né? Se você não é torcedor nem da Juve nem do Real Madrid como eu estava adorando ver a partida que a Juventus estava fazendo, né? Em Madrid, indo para cima do Real Madrid. Em nenhum momento se preocupou se podia tomar gol ou não. Partiu para o jogo e ia conseguindo o resultado que precisava. Agora, por isso que a maioria fala, não foi pênalti, o juiz, não sei o que, foi pênalti. Eu não tenho dúvida nenhuma, 100% pênalti. Porque não tem mais ou menos pênalti, né? Ou é ou não é. Ou o cara tocou ou não tocou, né? É a história da discussão do jogo Corinthians e Palmeiras. Né? Foi pênalti, não, porque depois tocou no cara, não. O Rafa tocou na bola, a bola saiu para escanteio, e no movimento da sequência ele cai, e o Dudu cai por cima do Dudu, mas o que vale é o primeiro momento. E o primeiro momento do pênalti ontem, o cara
deu uma trombada no jogador do Real Madrid, que estava parando praticamente para matar a bola, para dominar a bola, e o jogador não diminui a velocidade, do jeito que entra, já entra nas costas. A bola não está sendo visada, a bola está na frente do jogador do Real Madrid. Do Real Madrid, o jogador da Juve entra pelas costas e derruba, ainda enfia o pé quase no peito. E na dúvida, né? Pênalti e não tem o que discutir o que vai fazer. Deu azar. Eu continuo achando que não foi. Eu acho que o jogador, o Lucas Vázquez já chega, quando ele percebe o Benatia chegando atrás dele, ele já começa a projetar o corpo, o Benatia chega com a perna, tira a bola e ele se atira. Aí é uma questão de opinião. Nós estávamos discutindo ontem isso. Eu estava vendo o jogo, eu e mais 2 ou 3 lá na redação da ESPN, e eu chamei muita atenção para o fato que um está parando a corrida e o outro está correndo. Eu até dei exemplo aquele pênalti do Gil no Ronaldo Fenômeno, naquele Cruzeiro e Corinthians, que deu aquele bafafá danado do Pacaembu, que eu estava vendo o jogo também, estava lá. É mais ou menos a mesma ação, né? Um está parado, tentando dominar a bola, e o Ronaldo ainda estava de costas pro gol naquele pênalti. Esse pênalti não, o jogador estava de frente pro gol. Ele domina a bola ali e faz o gol. E o outro vem nas costas dele, o outro não está visando a bola, esse é o detalhe, ele vem na corrida e dá a trombada nele. Por isso que eu caracterizo como pênalti sem nenhum arrependimento. Ok, Zé Boquinha. Então agora vamos ouvir... No regrets. No regrets, ok. Então vamos ouvir os 2 personagens. O áudio do Cristiano Ronaldo não é dos melhores, porque foi uma entrevista que ele deu ainda no campo para a TV da UEFA, né, que é a organizadora das competições e da Champions League também. Então a gente vai ouvir o barulho da galera, tal. Então o áudio do Cristiano não é dos melhores, mas dá pra gente ir ele falando em espanhol, primeiro sobre a dificuldade do jogo e depois sobre o pênalti. Que sirva de lição que o futebol nada está regalado, há que pelear hasta el final. E hoje o Real Madrid a lo mejor podia marcar más goles, pero Buffon ha estado bien, ellos han estado muy bien, Juve. Y bueno, yo pienso que somos justos vencedores, queríamos más oportunidades. Y el penalti, no entiendo por qué están contestando. Por qué está por detrás de Lucas, y no entiendo, pero el fútbol es así. Bom, ele disse que sirva de lição, porque no futebol nada se dá de graça, né? E quase que realmente o Real Madrid ontem dançou, mas que ele mesmo assim ele achou que o Real Madrid jogou bem, que o Buffon fez grandes defesas, que o Real Madrid merecia se classificar, e no final ele diz assim, eu não sei porque eles estão reclamando tanto do pênalti, o cara vem por trás e dá no Lucas, mas o futebol é assim. Então, pelo que você disse, você concorda com o Cristiano, né, Zé? Eu falei antes dele, né? Você falou antes dele, exatamente. Ele concorda comigo. Então... eu sou mais velho. Você é mais velho, exatamente. E agora vamos ouvir o que... Sem dúvida, né? Agora o Buffon, o desabafo, o Buffon... Isso aqui, o Cristiano ainda estava no campo, no calor ali. O Buffon já havia ido para o vestiário, tomado um banho, né? Teoricamente já teve havia tido um tempo para dar uma esfriada na cabeça e tal, quando ele deu a entrevista para o pessoal que estava fazendo a cobertura do jogo. Mas não teve cabeça fria coisa nenhuma. Vamos ouvir o Buffon. E in più gli è mancata anche la sensibilità che deve avere un uomo, che è la cosa ancora più grave. Perché un uomo che viene qua, vede una squadra come la Juve che fa una partita simile, che si batte, si danna, va 3-0, dopo quello che magari è successo all'andata, tu non puoi trovare nell'unico momento in cui ti sei sentito coraggioso la forza di dare un rigore e un'espulsione a me così. Vuol dire che non sei stato un uomo. Queste cose qua le fanno gli animali, le fanno le bestie, ma non gli uomini. Questo è poco ma sicuro. In una partita simile al 93esimo riesci a trovare il coraggio di dare un rigore e espulsione a me al 93esimo, vuol dire che tu devi stare in tribuna a mangiare le patatine, Coca-Cola, Sprite, Orange Juice con tua moglie e con i tuoi figli e vedere la partita. Non puoi arbitrare queste partite.
Em primeiro lugar, eu queria dizer que faltou sensibilidade para o juiz. Um cara desse não poderia ter vindo aqui, né? Depois de tudo que a Juventus fez, de ter perdido por 3-0 fora, faz 3-0 aqui. Esse cara não podia ter vindo aqui e aos 93 minutos, né, aos 48 do segundo tempo, dar um pênalti desse que não foi. Esse cara não é um homem, esse cara é um animal e ainda por cima ainda me expulsou. Um cara desse não deveria estar apitando o jogo, deveria estar lá na tribuna, tomando refrigerante, comendo batatinha com a mulher dele e não apitar um jogo. E aí, Zé Boquinha? Apelou, né? E também você não quer esperar que o italiano esteja calmo depois do que aconteceu. Né? Tem isso também. Né? Pode tomar banho, pode tomar suco de maracujá, um Rivotril, vai continuar nervoso uma semana, o Buffon, para acalmá-lo. Eu acho que ele exagerou, né? Tudo bem ele reclamar, o choro é livre, não pode chamar o cara de animal, né? Não é por aí. Ele tem uma carreira espetacular, o Buffon tá parando de jogar, até tira por cima, né? Vai lá, o juiz errou, eu acho que não foi pênalti, foi um prejudicado, mas não ofendeu o cara, né? Acho que tem que ter um limite também no proseio, né? Eu acho que o Buffon foi infeliz nisso aí, e eu continuo achando que foi pênalti, paciência, ele não acha, e tem o direito, porque é uma situação constrangedora, né? Você tá levando o jogo para prorrogação, 3-0 em Madrid, tem que dar um tapa na orelha do cara que fez o pênalti, não o juiz. Foi o Benatia, o marroquino, o Benatia. Agora, Zé Boquinha, conseguiu parar. Isso posto ontem, depois que a gente terminou o plantão da Champions, a gente abriu um upgrade especial, né? Comigo, com o Salgueiro e também com a participação do Lucas Lagata, lá direto de Portugal, e a gente ficou analisando aquela coisa toda, como é que foram os jogos e tal. E no meio do programa veio a pergunta, né? Para você, qual seria a semifinal ideal? Porque vai ser sorteado amanhã. Amanhã, às 8 da manhã, a gente vai mostrar ao vivo aqui na Rádio Futebol Clube o sorteio da fase semifinal da Champions e às 9 o sorteio da fase semifinal da Liga Europa. E depois que terminarem os sorteios, a gente abre um Breakfast News normal e toca a nossa programação. Mas amanhã você vai poder acompanhar ao vivo aqui na Rádio Futebol Clube, a partir das 8 da manhã, o sorteio. Primeiro da Champions, e aí depois às 9, e lá o horário eles cumprem mesmo, né, na sede da UEFA, às 9 o sorteio também da fase final da Liga Europa, já que hoje nós teremos os 4 jogos que vão apontar também os 4 semifinalistas da Liga Europa, e você pode acompanhar tudo aqui no plantão da Liga Europa hoje, a partir das 15h50, serão 4 jogos decisivos. O Olympique de Marselha recebe o Leipzig. No primeiro jogo, o Leipzig, na Alemanha, ganhou por 1-0. Tem um jogaço, Sporting de Portugal e Atlético de Madrid. O jogo hoje é em Lisboa, em Madrid, 2-0 para o Atlético de Madrid. O CSKA vai tentar fazer o que a Roma fez com o Barcelona, porque o CSKA tomou de 4-1 do Arsenal em Londres e hoje decide a vaga em Moscou. Então vai ter que tentar um milagre aí, que nem a Roma conseguiu diante do Barcelona. E tem também o Salzburg da Áustria recebendo a Lazio. No primeiro jogo foi 4-2 para a Lazio em Roma. Então esses 4 jogos definirão a fase semifinal e amanhã os sorteios. E a pergunta ontem, Zé, foi a seguinte: ficaram Liverpool, Roma, Bayern de Munique e Real Madrid. Para vocês, a Boquinha, quais seriam as semifinais assim, dos seus sonhos, vamos dizer assim, ideais, o que você acharia mais legal na Champions League com essas 4 equipes? Primeiro, eu ressaltar que o Liverpool ganhou no segundo jogo. O primeiro jogo foi para cima, arrebentou com o Manchester City. O segundo jogo, o Manchester City foi simplesmente assaltado. Aquele segundo gol, cara, que o bandeirinha anula por impedimento, e quem faz o passe é o defensor, né? Sem querer, né? Porque ele antecipa o Gabriel Jesus, praticamente com o joelho, ele faz o passe para o jogador que teoricamente estaria impedido, porque só tem um defensor entre ele e a linha do gol, mas na prática não. Aquilo foi um absurdo, né? O árbitro estava bem colocado anular aquele gol, né? Aquele gol mudaria toda a história dessa semifinal que nós vamos discutir agora. Então o Liverpool entrou mais ou menos, tudo bem, ganhou o primeiro jogo bem,
Mas o segundo jogo deixa o Liverpool entrando pelas portas do fundo. Mas não tem nada com isso, um erro terrível da arbitragem. Zé, só um detalhe, que o Guardiola falou isso na coletiva, só que no primeiro jogo, o primeiro gol do Liverpool também foi irregular, porque o Salah estava impedido. Isso é bonito. No nascedouro da jogada, quando ele recebe a bola para puxar o contra-ataque, ele está impedido. Aí ele começa a jogada e lá no fim ele vai completo e faz o gol. Então, o Guardiola falou, olha, parabéns ao Liverpool, um grande abraço ao Klopp, armou direitinho o time dele, mas foram lances que poderiam ter mudado os dois jogos, né? O primeiro, porque foi o primeiro gol que abriu o caminho da vitória do Liverpool, 3-0, e esse gol que você chamou a atenção, que nós também entendemos que foi um gol normal, que seria 2-0 para o City naquele momento, e a coisa poderia mudar. Então eu concordo com você. Primeiro tempo, exatamente. Primeiro tempo. E aí, quando o Guardiola foi reclamar, ainda foi expulso. Sobre a arbitragem do Brasil, e estamos falando do maior campeonato do mundo, né, que é a Champions League, os maiores jogadores do mundo envolvidos, e com juiz e bandeirinha de quinta categoria, né? Registro erros horrorosos. O ideal para mim, eu não vou falar nem da semifinal, vou falar da final. A final, para mim, teria que ser Real Madrid e Bayern de Munique. Nessa hora, se eu sou organizador do sorteio, eu ponho bolinha gelada, né? Eu aviso o cara, a hora que você pegar a bolinha gelada é Real Madrid e a outra é Bayern de Munique. Então, pegue uma gelada e uma quente. O que interessa é quente. É boa essa. O chamativo do Real Madrid e Bayern de Munique, em termos de marketing principalmente, né, já que a gente sabe que o esporte hoje é totalmente em cima disso, né, totalmente profissionalizado, com dinheiro para todo lado, é o Real Madrid e Bayern de Munique numa final, né? Não tem a menor dúvida, com todo respeito ao Liverpool e à Roma que fez o impossível, né, virar a condição de jogo contra o grande Barcelona. Eu não falei disso, mas como o Barcelona se apequenou, não, que coisinha ridícula. Jogou nada. Barcelona, cara. Jogou nada. Zé, para você ter uma ideia, chute agudo, Messi. O primeiro chute que o goleiro... Porque é o seguinte, no primeiro tempo aconteceram duas faltas, aliás, uma no primeiro e outra no segundo, e o Messi mandou por cima. Mas aquela bola que vai no gol mesmo, que o goleiro pega, ou que bate na trave, enfim, só aos 28 do segundo tempo, Zé Boquinha. Para um time como o Barcelona, é uma pobreza inexplicável. Até agora eu não consegui entender. Tudo bem que a Roma acho que fez o melhor jogo da vida dela nos últimos 10, 15 anos. Jogou demais a Roma. Fez um jogo perfeito, dentro das possibilidades dela. E o Barcelona foi um time medíocre contra a Roma quarta-feira. Entendeu? Não deu para entender. Exatamente. Exatamente. Um time que se apagou, se apequenou. Esse jogo eu vi inteiro, consegui ver. O Roma foi um time que... É um time meio pesado, né? Aquele time meio sem cintura. Eu senti isso, né? Vendo o jogo, um time grande. E foi um time que impôs o ritmo, foi para cima do Barcelona, não deixou o Barcelona jogar. E o Barcelona ficou naquela, né? Ganhamos lá de 4-1. Os caras não vão fazer 3 gols aqui nunca. E parece que foi o time mal preparado psicologicamente para o jogo também. E não foi o time que entrou, porque... Sei lá, você tem uma vantagem, cara, eu sempre pensei assim, eu não sei, isso, eu acho que é assim que tem que ser. Tem uma vantagem, vamos usar a vantagem para acabar com os caras, vamos para cima. Nós temos comentado do Palmeiras, que o Palmeiras não foi campeão paulista porque não usou nada. O Palmeiras se limitou a fazer um gol contra o Santos no primeiro jogo e ficar parado. Contra o Corinthians, mesma coisa, faz um gol, o Corinthians está tudo desarrumado, com problemas sérios, e o Palmeiras fica assistindo o Corinthians jogar. E é mais ou menos o que aconteceu com o Barcelona. Você tem uma vantagem de 4-1, podendo tomar 3 gols, você vai para cima, você está jogando na cara do adversário, se você fizer um gol, acabou. O cara tem que fazer 5, 6 gols para virar a história. Então realmente foi surpreendente demais, não pelo que o Roma jogou, mas pelo que o Barcelona não jogou, ficou assistindo o que estava acontecendo. Então, realmente, foi triste. Pro futebol foi ruim. Mas tudo bem, a Roma não tem nada com isso. O mérito é todo do seu técnico que armou o time sem medo e pensou assim, bom, perdido por 3, perdido por 5, 6. Truco, né? Vamos pra cima. E deu certo, cara. É assim.
Agora, teve um Trucar lance... o adversário. Truco, 6 pra tudo. Vambora. Teve um lance, Zé, que me chamou a atenção, e eu falei durante o plantão da Champions. Um pouquinho depois da marcação do segundo gol da Roma, o Federico Fazio, o zagueiro argentino que joga na Roma, ele já havia tomado cartão amarelo. Ele cometeu uma falta, eu não lembro exatamente em cima de qual jogador do Barcelona, mas era a típica falta para cartão. Sabe aquela que você vai na perna do cara, não acerta a bola? E o Clément Turpin, o árbitro francês do jogo, não deu o segundo amarelo. Porque se a Roma perde um jogador ali, não sei se ela conseguiria fazer o terceiro gol, né? Com 10, tudo bem, talvez até conseguisse, mas ali eu acho que o árbitro errou, né? E ele cometeu um erro ali. Ninguém do Barcelona reclamou, tal, mas é uma coisa que me chamou a atenção e eu falei durante a transmissão. O Salgueiro também concordou que era lance para cartão. O juiz não deu e os italianos estão comemorando até agora a classificação da Roma. Então é isso, Zé Boquinha. Foi muito bom tê-lo conosco aqui mais uma vez no nosso Breakfast News. Falamos de tudo aqui hoje, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, um pouquinho de brasileiro também. E não poderíamos deixar de falar sobre a Champions League. E logo mais teremos aí os jogos da Liga Europa. Estou torcendo muito, viu, Zé, para passar Arsenal, Atlético de Madrid, Lazio e aí Olympique de Marselha e Leipzig, tudo bem, qualquer um pode passar, não tem problema, mas esses três eu gostaria que estivesse na fase semifinal, seria bem legal, né, Zé? A Lazio tem a sua história na Itália, o Atlético de Madrid já foi vice-campeão da Champions 2 vezes, já ganhou a Liga Europa, né? O Arsenal também é um time de muita camisa. Tomara que essas equipes avançam, né, Zé Boquinha? Avancem, né? Isso é bom pro futebol, é bom pro campeonato, como eu disse, né? Uma final Bayern de Munique e Real Madrid é eletrizante para um campeonato como a Champions League, dois dos melhores times do mundo, se não os melhores hoje, porque o Barcelona fez água, né? Então realmente são os times mais destacados. E tomara que o Arsenal chegue longe, né? Porque assim para aquela história. Agora o Arsene Wenger vai cair, né? Ninguém vai ficar. Ninguém vai perguntar para ele, né? O senhor vai continuar? Não? O homem está lá, o homem recebeu comenda, Sir Arsene Wenger, e está lá. E os caras querem derrubar ele todo dia. Que coisa, eu pensei que era só no Brasil isso. Não é, não. Que micróbio é esse de querer derrubar todo mundo? Meu Deus, que insanidade. Agora, aqui no Brasil a gente sabe, né? A maioria dos caras é frustrado, então não pode ver ninguém bem, né? O Brasil é assim, né? É verdade. Então, mas tudo bem, né? Uma coisa pode acontecer, mas é isso aí. Então tá bom. Agora, só em relação ao Atlético de Madrid, se der Sporting também, eu não vou ficar triste não, porque a colônia portuguesa no Brasil é muito grande. Se o querido Sporting conseguir reverter os 2-0 que tomou lá em Madrid, também não vou ficar triste não. É um time bem legal e vai representar bem aí o futebol português na fase semifinal. Eu gostava muito do Sporting, porque ele tinha uma camisa parecida com o 15 de Piracicaba, né, onde eu jogava basquete. É verdade. Só que é verde, né? E o 15 é preto e branco. É verde, mas é listrada, né? Beleza, aliás, então. Só como caso, né? A gente quase não usava a camisa listrada no basquete porque é meio complicado. Atrapalha, é muito chamativo, assim. Eu me sentia um presidiário quando a gente jogava com aquela camisa, né? Eu não jogava bem, parecia que eu estava amarrado. Faz parte da história do nosso querido José Roberto Lux. Zé, um abraço, hein, Zé? Valeu, Lima, até a próxima. Fica o convite para você, a qualquer momento aqui na Rádio Futebol Clube, tem o Click Time e a partir das 15h50, também conhecido como 10 para as 4 da tarde, o plantão da Liga Europa para conhecermos os 4 semifinalistas da competição. Se você perdeu uma boa parte do Breakfast News, chegou só no finalzinho, não tem problema não. Todos os programas da Rádio Futebol Clube ficam arquivados em podcast e você pode acompanhar na hora que quiser, onde quiser e como quiser, pelo tablet, pelo celular, pelo computador, através do www.radiofutebolclube.com.br. Grande abraço, até a próxima. Rádio Futebol Clube, aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.